Capítulo 8. O livro tibetano dos mortos. Técnica da reencarnação. Consideremos agora a teoria da reencarnação sob um ponto de vista que, embora completamente diverso, coincide com as visões precedentes e nos dá uma confirmação não só das particularidades, mas sobretudo da verdade de todo o sistema. E essa confirmação nos chega bem de longe, tanto no tempo como no espaço. Trata-se de uma antiga tradição do Tibete, descrita no livro tibetano dos mortos, ou Bardo Thodol, traduzido para o inglês pelo lama Kazi Dava Sandupi, que deste modo transmitiu ao mundo ocidental parte dos ensinamentos dos grandes mestres da sabedoria budista do Tibete, especialmente no que diz respeito às experiências pós-morte, no período da existência como desencarnado e ao fenômeno da reencarnação. Este escrito nos lembra o livro egípcio dos mortos e representa um dos elos da grande corrente de homens, religiões e povos unidos através do tempo e do espaço pela mesma fé na reencarnação. Bastaria o fato inegável de sua difusão no mundo para constituir uma prova da verdade dessa teoria. O livro tibetano dos mortos é interessante, porque nos mostra, de forma, poderíamos dizer, científica, o mecanismo da transmigração, uma vez que seus princípios encontram aplicação em alguns fatos comprovados pela ciência ocidental. Entre tantos outros de sua espécie, escolhemos esse livro porque é o único que trata racionalmente do período de existência entre a morte e o renascimento, baseando-se em dados que têm correspondência no terreno fisiológico e psicológico, ambos controláveis pela experiência humana. E isto está de acordo com os ensinamentos de Buda, abre aspas, que não se aceite como verdadeira nenhuma doutrina antes de tê-la experimentado e reconhecido como verdadeira, mesmo promanando ela das Escrituras. Fecha aspas. Assim, a teoria da reencarnação nos é apresentada nesse livro não só como uma lei natural, que se harmoniza com todas as outras leis do ser, mas também como fenômeno correspondente à grande lei que constitui o próprio princípio da criação, dado pela potencialidade criadora do pensamento. Com efeito, nós nos construímos a nós mesmos com os nossos pensamentos, da mesma forma que Deus, com a simples atividade de seu pensamento, criou o universo. O pensamento é a fonte primeira de tudo. Resulta daí o karma, lei segundo a qual tudo que livremente foi semeado será totalmente colhido mais tarde. Uma vez estabelecido o princípio do poder determinante exercido pelo pensamento, todo o resto se desenvolve logicamente. A existência depois da morte é apenas uma continuação da vida, já não mais em condições físicas, mas sim em condições psicológicas, como consequência do fenômeno psicológico que se iniciou na vida terrena. Este lado psíquico, que constitui na Terra apenas uma parte da vida em função das atividades físicas, passa então a prevalecer e domina todo o campo do ser. Ocorre então uma inversão,
em que a vida não procede mais do exterior para o interior, como percepção por meio dos sentidos, mas procede do interior para o exterior, como projeção das impressões colhidas, armazenadas e assimiladas pela repetição em forma de automatismos. Tudo isso tem o seu desenvolvimento canalizado pela lei de causa e efeito, com correspondências específicas e proporcionadas, ligando o efeito à causa. A existência depois da morte é, portanto, uma continuação da vida precedente, que foi vivida no plano físico e que passa, então, a se desenvolver no plano psíquico, até o momento em que se retoma um corpo, para continuar o caminho da evolução. A natureza dessa existência como desencarnado é a consequência exata, em qualidade de representações mentais de alegria ou dor, da existência material precedente, que é, por sua vez, a consequência de todas as anteriores. E no mundo dos desencarnados, a representação mental é tudo. Falando psicologicamente, poderíamos considerar isso como um estado de sonho prolongado, cheio de visões vivíssimas, decorrentes diretamente do conteúdo mental do indivíduo que as percebe. Não esqueçamos que o ser decaiu e vive no relativo, imerso na grande maia, na ilusão, no irreal, tanto na condição de encarnado como na de desencarnado, dado que o real só pode ser alcançado no fim do caminho evolutivo, quando forem reencontradas a perfeição e o absoluto. As nossas percepções, que chamamos luz, som, calor, tato, olfato, etc., são sensações exclusivas da única parte de nosso ser que possui capacidade sensitiva, o espírito. Elas não existem objetivamente por si mesmas, mas unicamente em função dessa aptidão sensitiva capaz de percebê-las. Suprimindo-se esta capacidade, existirão tão somente vibrações com determinada frequência e comprimento de onda. Os sentidos são simplesmente meios de recepção dessas vibrações, que, uma vez recebidas, selecionadas e coordenadas nos centros nervosos, são então percebidas, lidas e registradas pela unidade central, constituída pelo espírito, sendo somente aí, no espírito, que se tornam luz, som, calor, etc., como a chamamos. Esse estado de ilusão é proporcional ao grau de involução do espírito e, portanto, ao grau de materialidade de sua existência, no sentido de inconsciência, ignorância e imersão no irreal. Quanto mais involuído é o espírito, tanto mais adormecido ele está. Mas a grande maia pode ser desfeita com a evolução, através da desmaterialização da própria forma de vida e do aprendizado de modos cada vez mais extrasensoriais de percepção, condições nas quais também a vida de além-túmulo torna-se mais clara. Surge então, e cada dia mais se firma, uma capacidade de orientação e de escolha na grande corrente dos renascimentos, e o espírito aproxima-se cada vez mais da visão real, tornando-se sempre mais senhor do seu destino. No fundo do ser há o ego, esse núcleo central,
essa centelha divina que a queda não pôde destruir e que permanece como um conjunto de potencialidades latentes, comprimidas, adormecidas, mas ansiosas para despertarem, tornarem-se ativas e se expandirem. Foi no próprio ego do ser que, apesar de tudo, Deus permaneceu como centelha animadora. Dessa fonte, à espera aí de infinitos desenvolvimentos, nasce o impulso íntimo e instintivo da evolução, que forma, desse modo, o movimento ascensional de todos os seres do universo. Nesse fenômeno da evolução, enxerta-se como necessidade absoluta o fenômeno da reencarnação, sem o que não seria possível a reconstrução do eu. Desse modo, a vida única, pulsando entre o seu lado material e o seu lado espiritual, dois aspectos inversos e complementares, sem os quais o fenômeno seria incompleto, vai vivendo momentos diferentes, por meio dos quais se dá o desenvolvimento das próprias forças da evolução. No fim de cada ciclo, a alma deposita nos braços do ciclo seguinte os resultados alcançados e crava no caminho da evolução o marco de seu percurso. Tudo funciona obedecendo a uma lei de harmonia. Assim como no estado embrionário humano, o feto passa por todas as formas de estrutura orgânica, desde a ameba até o homem, a alma também deve, no estado posterior à morte, retomar, tanto mais conscientemente quanto mais evoluída for, todas as experiências vividas em suas existências passadas, para acrescentar a elas os resultados de sua vida mais recente. Na Terra, a ciência vê apenas um lado da existência, somente a metade do fenômeno da vida. Se não quisermos ficar sem compreender nada, é necessário completar nosso mundo físico e biológico com o mundo espiritual, que forma o seu substrato e lhe fornece a explicação. Se olharmos em torno de nós, veremos que tudo é vivo, tudo é constituído de vida, tudo é regido por esse princípio espiritual, que impulsiona tudo a caminhar no sentido evolutivo. E a evolução, que se manifesta na forma apenas num segundo tempo, como consequência, está, antes de tudo, no espírito. Portanto, tudo que existe, do mineral ao gênio, evolui, alcançando um grau cada vez maior de iluminação. E isto significa desenvolver a consciência, começando pela capacidade de sentir e reagir, que representa o primeiro e mais rudimentar despertar da alma. Este é o caminho que, para remontar às origens, é seguido pelo ego, centelha divina e alma de toda individuação existente. Tudo isso, entretanto, não acontece ao acaso ou desordenadamente. Existe uma ligação entre cada ser e sua respectiva forma, que é a sua expressão, de acordo com o grau evolutivo que ele atingiu. Nos diversos planos da vida orgânica, cada indivíduo está ligado ao seu tipo biológico, encontrando-se encerrado nele sem que lhe sejam permitidas improvisações de qualquer espécie. Todavia, as portas não estão fechadas. A lei impõe apenas um princípio regulador, que garante a estabilidade da forma e dos tipos,
pois sem isso a vida se tornaria um caos. É possível, então, sair deste recinto fechado que o ser formou para si e que manifesta o caminho percorrido por ele. Com a estabilidade, a lei garante ao ser que esse resultado, conquistado por ele, é dele, permitindo que ele possa alterá-lo, mas somente como continuação ao longo da linha causa-efeito, somente lentamente, pelo caminho da transformação evolutiva, através do conhecido método do registro das experiências, com a sua assimilação e transformação em qualidades por meio dos automatismos. É assim que o biótipo humano, como alma, é espiritualmente o produto hereditário dos reinos subhumanos. O biótipo que estabelece o elo biológico de junção entre uma forma orgânica inferior e a superior, tão procurado pela escola darwiniana e por seus sucessores para demonstrar a teoria da evolução em bases puramente materialistas, é constituído, antes de tudo, por um tipo que é definido por suas particularidades psíquicas próprias e, portanto, pelo seu desenvolvimento espiritual. A essência da evolução é dessa natureza, sendo a transformação orgânica sua última consequência. É o espírito que forma as suas próprias qualidades, as quais ele exterioriza depois nos órgãos físicos de seu corpo. A continuidade da evolução existe e deve existir, primeiramente, em seu lado de desenvolvimento do eu, ainda que isso não apareça externamente, porque suas formas, que surgem com interrupções, o exprimem apenas de modo descontínuo. É preciso compreender o que Darwin e seus seguidores materialistas não compreenderam e não podiam compreender. É preciso compreender que a evolução é guiada por um fluxo vital e que sua substância é espiritual. Portanto, a chave do fenômeno da evolução está precisamente nos antípodas da fé materialista, sobre a qual eles se basearam. No centro do fenômeno da evolução, aninhado nas profundezas do eu, está a expansão progressiva do princípio divino, capaz de desenvolvimentos infinitos. Darwin e seus seguidores não podiam compreender tudo isso. No centro da evolução existe esse princípio espiritual, capaz de aprender através do choque da luta pela vida, pois se não fosse assim, esse grande esforço não teria sentido nem finalidade. O ambiente martela desapiedadamente a bigorna, a fim de despertar toda alma pronta para atingir desse modo a iluminação. Darwin e sua escola não podiam perceber o alvo da evolução, constituído pelo desenvolvimento espiritual, que é o despertar da consciência até encontrar Deus. Nada se pode efetivamente compreender do fenômeno da evolução se não se perceber a semente psíquica, que é a causa da forma. É essa semente que forma ao seu redor o seu próprio corpo, com os materiais do ambiente. Por isso, ela só é capaz de produzir um organismo correspondente à sua própria natureza. É assim que o princípio psíquico involuidíssimo do mineral, tão involuído que muitos o negam, não pode produzir seres mais evoluídos que os cristais,
capazes somente de orientar suas moléculas em formas geométricas. Desse modo, gradativamente subindo até o homem, nenhum indivíduo pode formar para si uma veste corpórea que seja mais do que ele mesmo. E chegamos assim à reencarnação, que não diz respeito somente ao homem, mas também, nesse amplíssimo sentido, a todo ser vivente. Cada ser humano, então, não pode nascer senão em um corpo adequado ao desenvolvimento psíquico do espírito animador. Um homem não pode nascer no corpo de um animal, ou vice-versa. Infundir o princípio espiritual de um ser humano na forma física de um animal ou de um inseto seria como querer que o oceano entrasse num rio. Todavia, há uma possibilidade teórica de que isso venha a ocorrer, quando, por involução, um oceano evaporasse até se tornar um rio. Verifica-se, nesse caso, o processo inverso da evolução, no qual, em vez do desenvolvimento da consciência, ocorre a sua redução e adormecimento. Então, as qualidades mais elevadas, anteriormente adquiridas, atrofiam-se por falta de exercício, como acontece para o órgão corpóreo que não seja mais utilizado. Nestas condições, toda reencarnação origina não um desenvolvimento, mas sim uma perda de consciência, de sensibilidade, de inteligência, levando a uma descida sempre maior para a inconsciência. Em outros termos, o ser vai sendo cada vez mais afastado do divino consciente universal que tudo rege. Vai sendo sempre mais apartado de Deus, ao invés de ser nele acolhido para conhecer e colaborar como seu obreiro, como acontece para quem evolui. Tais transformações involutivas, em geral, têm lugar somente nos limites de regressos relativos e temporários, precedidos ou seguidos por recuperações salutares. Elas se tornam possíveis pelo fato de haver evidentes semelhanças entre biótipos mais evoluídos e biótipos menos evoluídos, dado que os planos inferiores contêm os primeiros princípios, aqueles mais elementares, dos planos superiores. É assim que nós mesmos atribuímos aos animais qualidades humanas, como a fidelidade ao cão, a imundície ao porco, a operosidade à formiga ou à abelha, a traição à cobra venenosa, o assassínio ao tigre, a astúcia à raposa, o instinto do furto e da imitação ao macaco, a miséria vil ao verme, a leviandade e a graça à borboleta, a força ao boi, a coragem ao leão, etc. Todos reconhecem nos animais sentimentos humanos de amor, ódio, vingança, inveja, ciúme, inteligência, estupidez, etc. Assim como, evoluindo, esses rudimentos de consciência desenvolvem-se até o nível humano, também, evoluindo, o homem poderia se reduzir da riqueza de seus sentimentos até esses rudimentos. Desse modo, evoluindo, o assassino poderia chegar a se reencarnar num animal feroz, o sensual e guloso no suíno, etc. Mas isto é extremamente difícil, dado que haveria necessidade de períodos imensamente longos de retrocesso
insistindo num mal que constitui dor também para o sujeito que o pratica, da qual ele mesmo instintivamente procura se libertar. São necessários períodos longuíssimos, através de milhares de encarnações, para que se possam verificar essas transformações biológicas, tanto no sentido involutivo, para reduzir a consciência humana até a subhumana, como no sentido evolutivo, para transformar a consciência subhumana latente na consciência desenvolvida do homem. As operações da natureza são dirigidas por leis de proporção e harmonia. Há, por trás da biologia das formas orgânicas, outra biologia, da qual tudo depende e sem a qual aquelas operações não são compreensíveis. Nenhuma forma aparece por acaso, mas é sempre o resultado de longos períodos de amadurecimento de fenômenos espirituais. O gênio e o santo representam o produto destilado de sabe-se lá quantos milhares de encarnações. Por certo, a evolução, a lei fundamental da vida, é uma força que impele para frente, mas, como temos observado agora, não se pode excluir a possibilidade teórica do processo inverso, dado pela involução, porque o homem não é um simples autômato amarrado à evolução. Pelo contrário, a liberdade é a lei fundamental e inviolável do seu ser. É esta sua liberdade que nos obriga a admitir a possibilidade de que o homem a utilize da forma que melhor entender, até mesmo, portanto, para retroceder. Se o homem não pudesse também involuir, ele não seria mais livre. Além disso, há na prática dispositivos de correção que tornarão apenas teórica essa possibilidade de autodestruição por involução. No entanto, jamais poderemos admitir que a lei seja um sistema escravizante, no qual o ser fique reduzido à condição de um autômato irresponsável. Portanto, o ser permanece livre e pode sempre retroceder. Esse princípio de liberdade não pode permitir a exclusão de uma vontade contínua e tenaz de retrocesso. Mas o que acontece então? É lógico que se um único átomo de mal permanecesse definitivamente no sistema, o plano de Deus resultaria falido. Não é concebível, portanto, que seja deixada à liberdade da criatura a possibilidade de vencer definitivamente contra Deus, arruinando a sua obra. Impõe-se, então, a destruição final do mal e, portanto, do ser que o personifica. Isto porque outra lei, ligada ao princípio de liberdade, exige que o mal, caso ele queira se impor definitivamente, sem jamais se converter ao bem, à lei do sistema, seja eliminado por aniquilamento. Já desenvolvemos esse tema no volume Deus e Universo, nos capítulos 7 e 10. Aqui apenas resumimos e esclarecemos alguns aspectos particulares. Como se combinam, então, estas duas exigências opostas? De um lado, a garantia de liberdade do ser e, de outro lado, a necessidade de destruição final do mal para salvaguardar a incolumidade do sistema. Quais são as correções que tornarão somente teórica esta possibilidade de destruição do rebelde?
como tudo isto pode ser realizado sem violar o princípio da liberdade? Todo ser, embora decaído, permanece sempre uma criatura de Deus e tem, no fundo, sempre acesa a sua divina centelha animadora, cuja natureza, que é positiva e não negativa, consiste no existir e não no destruir. Por isso, devido à sua própria natureza, ele não pode deixar de agir e de se rebelar contra o seu próprio aniquilamento, pois o princípio basilar que o rege é dado pelo Eu Sou, derivado da afirmação fundamental em que Deus é. A revolta, que significa a inversão ao negativo pelos caminhos do mal, nunca poderá anular este princípio fundamental do egocentrismo. Eis, portanto, inserido no âmago do ser, controlando a sua própria liberdade, um freio automático que limita a sua ação em sentido autodestrutivo a uma possibilidade teórica, porque quando se trata de ir contra o próprio interesse egoístico, ainda que se tenha a liberdade para tanto, ninguém irá querer de fato fazer isso. Eis o impulso automático para corrigir a direção errada que a liberdade pode tomar pelas vias do mal. Eis o dispositivo que reduz tal desvio a uma simples possibilidade, tornando a aniquilação do ser irrealizável na prática. Eis o que, em qualquer caso, salva a criatura rebelde da anulação final, seja qual for a sua livre vontade. Há também outro freio para limitar a liberdade do ser e, assim, estancar o seu avanço pelas vias do mal, impedindo-o de chegar à loucura do suicídio por aniquilação. A liberdade do ser não é tão grande a ponto de lhe permitir alcançar de fato uma condição em que, sobrevivendo exclusivamente como mal, ele tornaria o sistema poluído, produzindo uma mácula cuja eliminação se daria pela autodestruição do próprio ser. A liberdade é uma qualidade de Deus e do ser não decaído, atributo que, sendo inerente ao espírito, inverte-se cada vez mais, através da involução, no determinismo da matéria. Disto decorre que o ser, quanto mais insiste na vontade do mal, tanto mais involui, perdendo a liberdade e, com isto, a capacidade de efetivar o mal. Então, a vontade dirigida para o mal paralisa-se, de modo que automaticamente o ser, quanto mais se adianta no caminho do mal e, portanto, do seu próprio aniquilamento, tanto mais se torna impedido de prosseguir. A liberdade é uma qualidade fundamental e inalienável do ser, que a recebeu íntegra como divino atributo, ao qual ele, sendo filho de Deus, tinha direito. Mas com a sua revolta e consequente queda, esta qualidade toldou-se na derrocada, o que significa uma tendência para ela se inverter ao negativo, deslocando-se para o determinismo. Com a evolução, o ser, elevando-se novamente, reconquista sempre mais a sua liberdade originária, enquanto quem involui fica cada vez mais privado dela e, com isto, perde a possibilidade de praticar o mal e, portanto, de progredir para o seu aniquilamento. Com a involução, verifica-se com a liberdade do ser uma espécie de congelamento no determinismo, que se torna sempre mais rígido quanto mais se desce para os planos inferiores.
Então a vontade do ser é substituída por outra, emanada da lei, porque determinismo quer dizer vontade da lei. Assim, o ser, tal como um destroço, incapaz de se dirigir, é retomado pela lei e entregue à corrente dominante no sentido evolutivo, porque a partir de então a lei é a evolução, que como reação proporcional compensa e reequilibra o processo involutivo precedente. Desse modo, o ser é reconduzido à tona, contra a sua própria vontade de mal e autodestruição. Estas correções da liberdade do ser, que atuam cada vez mais energicamente, quanto mais ele quer se envolver no erro e no mal, utilizando-a no sentido destrutivo para seu próprio dano, acabam por endireitar seu caminho na direção evolutiva, para a sua reconstrução e salvação. É assim que a lei, mesmo respeitando a liberdade fundamental do ser, resulta construída tão sabiamente que contém em si os meios automáticos adequados para frear essa liberdade quando dela se faça mau uso. É assim que a lei consegue impedir aquela autodestruição que, de outro modo, seria necessária, uma vez que o mal, ainda que ínfimo, não pode, em hipótese alguma, vencer de forma definitiva, podendo somente existir transitoriamente e servindo aos fins do bem. Permanecem desse modo satisfeitas as duas exigências opostas, a absoluta eliminação do mal e a inviolabilidade do princípio de liberdade, que assim não é negado. Podemos então concluir que a possibilidade de aniquilamento do elemento rebelde direcionado contra a lei permanece apenas como uma possibilidade teórica. Após esta digressão explicativa, útil para uma compreensão melhor do argumento de que estamos tratando, voltemos a examinar o Livro Tibetano dos Mortos. Confirma-nos ele uma ideia aceita pelo Ocidente ao afirmar que o subconsciente mantém preservado em estado de latência a memória de todo o passado biológico do indivíduo e da espécie. Aqui, porém, há a memória biológica ancestral que reproduz no plano orgânico as qualidades adquiridas pela raça em suas longas experiências. Acrescenta-se uma memória pessoal que reproduz no plano psíquico as qualidades adquiridas pelo indivíduo nas experiências de suas múltiplas vidas. O nosso passado foi duro e bestial, e no subconsciente, como nos ensina a psicanálise, estão inscritos tanto o terror da luta como os instintos mais primitivos e ferozes. Nosso passado recente é a tenebrosa Idade Média, da qual somente agora estamos emergindo. O progresso consiste em nos libertarmos desse amargo lastro psicológico que ainda persiste em nós. Consiste em nos libertarmos todos daquelas terrificantes formas de pensamento que oprimiram a humanidade durante séculos, como a perseguição ao próximo em nome da virtude e as vinganças de Deus com as torturas do inferno. Consiste em nos libertarmos todos das formas de pensamento de agressividade e ferocidade em que a humanidade viveu até hoje, por haver construído uma ética falseada com ilusões psicológicas, muitas vezes constituídas de desabafos sádicos ou aceitações masoquistas.
que nada tem a ver com a verdadeira moral. A parte psicológica correspondente a esta memória pessoal, segundo o Livro Tibetano dos Mortos, tem função preponderante em relação à vida depois da morte. A vida do desencarnado, diz este livro, é totalmente produzida pelo conteúdo mental do próprio indivíduo que a percebe. Assim, depois da morte, um muçulmano verá o paraíso de Maomé, um indiano verá o seu nirvana, o cristão verá o seu céu de anjos e santos, enquanto o materialista terá somente visões negativas e vazias, tal como imaginava quando vivo. Essas visões mudam de acordo com a manifestação das formas pensamento fixadas no indivíduo, que agora as percebe. Isto até que sua força kármica condutora tenha se exaurido por si mesma. Trata-se de formas pensamento ou criações mentais, que no estado de desencarnado, sem corpo material, adquirem num ambiente imponderável a consistência do real, tal como nos aparece em nosso mundo sensório em vida. Essas formas pensamento são constituídas de matéria sutil, sendo este um estado associado à primeira fase na criação da matéria e derivado diretamente do pensamento, que tem sobre ela poder genético e modelador. Assim, essas formas pensamento derivam diretamente do pensamento e, portanto, dos pensamentos que cultivamos ou que nos dominaram em vida, como resultado de nossa atitude espiritual dominante habitual, da qual derivam também as atividades mais repetidas, que geram, por isso, aqueles automatismos em que se fixam as tendências e instintos futuros. Desse modo, conforme afirma o livro citado, o ambiente em que vivemos no estado de desencarnados é formado por nós mesmos com os nossos pensamentos durante a vida. Uma vez esgotado o impulso que nós mesmos lhe imprimimos, termina a representação ou projeção no estado de desencarnado. O espírito, então, sente-se atraído a se dirigir ao mundo dos vivos, para nele recomeçar as suas experiências. Essa é a doutrina do Livro Tibetano dos Mortos. Ele quer nos avisar que no estado de desencarnado, essas visões são apenas reflexos das próprias formas pensamento e não a realidade em si. Os pensamentos são como germens concretos, sementes que podem ser plantadas no terreno de nossa consciência. Sejam eles bons ou maus, se encontrarem um terreno favorável que lhes permita, por afinidade, sintonizarem-se com ele, lançam raízes, crescem e formam a personalidade de um homem, definindo sua natureza espiritual, da qual mais tarde dependerá seu destino e também a sua forma física, especialmente a de sua face. Nessas sementes imprimem-se os pensamentos dominantes na vida de um homem. Quando olhamos a face de um semelhante nosso, vislumbramos, através das suas formas materiais, a sua alma, que nos interessa acima de tudo, porque ela é tudo. Quando a alma não se encontra mais ligada ao corpo, distanciamo-nos com repugnância do cadáver, que é somente um despojo morto, sem qualquer valor ulterior. Essa alma que procuramos no rosto alheio é um corpo sutil,
uma espécie de organismo dinâmico com determinadas vibrações de natureza específica, cujo conjunto define aquele feixe de formas pensamento e tendências que se chama personalidade. Estas formas pensamento são inseparáveis da alma e representam a sua própria natureza, de modo que seguirão o indivíduo em qualquer lugar em que ele se encontre. Trata-se de forças ativas, que não podem ser detidas e que não podem deixar de se desenvolver deterministicamente até o fim, de acordo com a lei kármica de causa e efeito. No estado de desencarnado, o homem encontra-se no mundo dos efeitos, cujas causas foram semeadas em vida por meio de seus pensamentos dominantes e de suas obras. Por isso, paraíso e inferno são estados mentais de alegria ou de dor criados por nós mesmos, existentes para cada um na forma por ele próprio gerada, mas inexistentes fora de sua mente. São estados ou condições completamente espirituais daquela alma, que, tendo perdido os meios de percepção para sentir, permanece sempre o centro de toda a capacidade sensitiva, especialmente agora que está livre do corpo. A crença difundida em nosso mundo e reconhecida em muitos povos, nos mais diversos lugares e poderíamos dizer em todos os tempos, de que um indivíduo encontra um estado de alegria ou de sofrimento depois da morte, dependendo de sua boa ou má conduta precedente, demonstra que nos encontramos em face de um fenômeno que não pode ser produto de um só pensador ou de uma determinada filosofia ou religião, mas sim que é parte da realidade biológica universal, verdadeira para todos em todos os tempos. Há conceitos instintivos comuns a toda a humanidade, como os conceitos de bem e de mal, que se revelam inerentes à própria natureza humana e que fazem parte de uma ética biológica universal, da qual também os animais superiores mais inteligentes, que convivem mais de perto com o homem, chegam por vezes a participar. Foi assim que nos lugares e tempos mais remotos pôde nascer a mesma ideia de inferno e paraíso, ainda que repleta das mais diversas imagens mentais, sugeridas pelo próprio ambiente terrestre particular. Mas o fato de que em tão diferentes representações, da hindu à maometana à cristã, etc., reencontramos um fundo idêntico e comum, assegura-nos que não nos achamos em face de um produto particular de uma religião, mas sim, como já dissemos, diante de um produto biológico universal, que se baseia em fenômenos positivos da vida, independentes de qualquer religião, tanto que todas as religiões, por mais diferentes que sejam, repetem-no igualmente. Dos egípcios aos cristãos, há um julgamento posterior à morte, com as respectivas consequências. Tudo isso não é somente um problema religioso. Quando o homem houver aprofundado as ciências biológicas e psicológicas, chegando a compreender a biologia também como um fenômeno espiritual, então ele poderá reconhecer cientificamente a verdade objetiva desses estados espirituais depois da morte, que se chamam inferno e paraíso.
trata-se de uma existência objetiva, mas só como estado mental, exclusivamente pessoal, em íntima relação com a existência terrena precedente e o tipo de pensamentos e atividades nela dominantes. Depois da morte, tudo que o indivíduo pensou e fez torna-se objetivo. Tudo que foi vivido por ele volta a ele na forma de reflexos kármicos. As formas pensamento visualizadas em sua consciência, onde ele as deixou se enraizarem, crescerem e se expandirem, vivem agora diante dele, tomando forma concreta naquele ambiente mais sutil, no qual isto se torna possível. De fato, a tendência de todo pensamento é atingir a sua manifestação, repetindo assim o primeiro grande modelo e fundamental motivo da criação, dado pelo ato genético operado por Deus, do qual derivou a construção do universo físico. E o universo funciona através de modelos únicos e de sua repetição em todas as dimensões e graus de evolução. Assim, a vida, ao encontrar um caminho, tende a passar por ele infinitas vezes, até que encontre um caminho melhor. Quando a ciência psicológica estiver mais evoluída, esses fenômenos mentais poderão ser claramente entendidos. Então se compreenderá como nossos impulsos mentais em vida possam depois personificar-se em formas, no estado após a morte. Neste ponto, ingressamos na parte que mais interessa à teoria da reencarnação, quando chega o momento em que se esgota o impulso das forças postas em movimento na vida e cessam os seus efeitos de alegria ou de dor, segundo a respectiva natureza, boa ou má. Então o ser desperta e alcança a compreensão do seu novo estado, dando-se conta do fato de ter morrido e de se encontrar sem corpo físico. Assim, segundo o livro tibetano dos mortos, o ser ingressa no estado transitório da procura do renascimento, fenômeno do qual aquele livro oferece as diretrizes, ensinando as modalidades do processo para se reencarnar bem. Uma vez alcançada a certeza de que se encontra sem corpo e que o corpo morreu, nasce então na alma o desejo de formar um novo corpo para si. Ela passa a procurar então um lugar onde reencarnar, para recomeçar uma nova vida. Mas por que acontece isto? Porque a vida é contínua e não pode parar. Há entre uma vida e outra um elo de conexão causal, pelo qual as causas devem se extinguir em seus efeitos, e assim o que foi iniciado num ciclo tem que se cumprir no ciclo seguinte. O impulso irrefreável da vida não pode parar e tem que forçosamente seguir adiante nessa linha, que lhe é determinada pela lei. A vida não pode parar e deve continuar seu caminho ao longo da trilha kármica. Mas por que deve o espírito tender a se reencarnar, descendo na matéria para construir nela uma forma física para si? Há na base dessa necessidade não apenas aquela tendência que todo pensamento tem, como já vimos, de atingir a sua manifestação, repetindo o motivo fundamental da criação, mas também um conceito mais profundo. Já explicamos no volume Deus e Universo
que o universo físico ao nosso redor não é a verdadeira criação de Deus, a qual foi espiritual, mas sim uma sua inversão, uma queda dela na matéria, como consequência da revolta da criatura contra o Criador. Há, portanto, também este outro motivo fundamental para a queda na forma material, dado pela gênese do universo físico. Ora, pelo mesmo princípio anteriormente exposto, de que o universo funciona por modelos únicos e pela repetição destes modelos, aquele motivo fundamental, uma vez firmado, tende a se repetir ao infinito. Por isso, a alma, após a morte, trazendo os resultados da vida física gravados em si mesma e tendo repassado numa visão geral todo o caminho percorrido, estabelece desse modo até que ponto da escala evolutiva ela chegou pelo trabalho de sua vida, percurso que ela só pode continuar se levar aqueles resultados novamente ao cadinho das lutas da vida física, a fim de tornar a elaborá-los, levando-os mais adiante. É por isso que a evolução não pode se realizar de forma ascendente, contínua e retilínea, mas unicamente de acordo com o primeiro modelo da queda, seguindo um caminho interrompido por contínuos retornos ou descidas na matéria, a fim de nela iniciar um novo trecho de subida, consequência das etapas precedentes. O motivo original da queda faz com que o ser não possa avançar senão através do retrocesso de um passo a cada 2 passos à frente. Com efeito, é esse o andamento da trajetória típica dos motos fenomênicos, que foi exposta no começo do volume A Grande Síntese, e cuja forma de desenvolvimento somente assim podemos explicar. Com a queda, o ser estabeleceu essa lei, pela qual, a cada avanço ao longo do caminho do espírito, que conduz para a libertação e a felicidade, ele é impelido a retroceder, recaindo numa nova vida no caminho da matéria, que conduz para a escravidão e a dor. Por isso, o espírito está submetido à roda kármica de suas sucessivas reencarnações, necessárias para ele completar a evolução e reconquistar o paraíso perdido. Depois de havermos compreendido a razão pela qual a evolução teve que tomar esse ritmo de impulsos interrompidos por contínuas quedas, procuremos agora compreender quais são os princípios que presidem ao fenômeno da escolha do renascimento. Uma vez que tudo em nossa vida é um jogo de atrações e repulsões, também ocorre assim neste caso, que relembra a escolha sexual. Dizer que a ligação entre a vida anterior e a seguinte é o anel da conexão causal significa, mais precisamente, dizer que as escolhas das formas de renascimento são guiadas por uma predileção kármica instintiva, a qual constitui automaticamente o impulso determinante. Cada ser humano possui afinidades com determinados biótipos e ambientes terrestres, com os quais tem sintonia e pelos quais sente atração e afeição, o que para ele constitui um impulso irresistível. Com aqueles determinados biótipos e naqueles ambientes específicos, este ser humano reencontra seus velhos hábitos da vida precedente, sua expressão, suas satisfações
e suas ligações de ódio e de amor. Caso não seja um ser superior, ele permanece apegado a todas essas coisas da terra, ficando preso por esse apego, que, sendo uma poderosa força, o atrai sem que ele perceba, como acontece com a atração sexual. Há uma semelhança entre a predileção kármica do renascimento e a atração sexual. Os dois fenômenos são tão conexos um ao outro que parecem um único fenômeno, do qual representam apenas dois momentos sucessivos. Para a grande maioria ignara, tudo isto acontece por instinto, por obediência mecânica às leis de atração e repulsão. Tal escolha, porém, é livre e consciente para os seres mais evoluídos, que a executam visando realizações complexas, em função da organização do universo e do progresso da humanidade, como atividade voluntária para a execução de determinadas obras e o cumprimento de destinos especiais. Mas isto, para nós, constitui exceção. Assim como todos chegam à escolha sexual por instinto, sem saber o porquê de certas preferências, embora haja para isso razões profundas, também quase todos chegam à escolha da reencarnação por instinto, sem saber o motivo, embora existam razões específicas para isto. Não é por acaso que um espírito nasce aqui ou ali. A sabedoria da lei guia tudo harmonicamente e, por meio dos instintos, sabe conduzir o indivíduo para onde ele deve ir, lá onde a ignorância dele não lhe permitiria chegar. Há equilíbrios de forças que determinam o tempo, a raça, o país, a família, a mulher e, com isto, o ambiente em que o indivíduo deve nascer. Antes de mais nada, tudo isso obedece à natureza do biótipo espiritual, que deve encontrar o terreno apropriado para nele colher os materiais que lhe permitam construir uma forma adequada no plano físico. As atrações e repulsões são forças geradoras de liames invisíveis, que mantêm coesos os mais distantes elementos constitutivos do universo. Tudo se movimenta ao longo desses fios, que formam uma rede unindo intimamente tudo a tudo. Há trilhos invisíveis de natureza dinâmica e psíquica que guiam o caminho das almas para determinados pontos, de preferência a outros. O que as impele a seguir esse trilho, bem como o seu caminho na vida, é o instinto, o desejo. Esses anseios, que representam para os seres uma atração magnética para certos ambientes, nascem de um estado de afinidade por similaridade vibratória, dando lugar a atos inconscientes, instintivos. Sabemos que as maiores atividades da vida não são confiadas à sabedoria humana, que é por demais fraca e pequena para que se possa confiar a ela algo de importância. Mais do que à consciência do indivíduo, tais atividades são confiadas à sabedoria das leis da vida, uma consciência universal maior que sabe tudo e tudo dirige. É assim preparado automaticamente o impulso que conduzirá cada alma inconsciente para o ambiente no qual ela vai encontrar a si mesma novamente e, portanto, as consequências de suas ações no passado.
está assegurada, desse modo, a continuidade e a sucessão lógica das experiências ao longo da evolução, tudo harmonicamente, sem interrupções. Está assegurada, assim, no mecanismo da transmigração, a conexão causal kármica. É assim que, à semelhança dos elementos componentes do átomo, aquelas almas, inconscientes do grande fenômeno que estão vivendo, vão sendo arrastadas ao longo das trajetórias da vida, ignorando tudo, impelidas por estas forças, ora aquém e ora além do limite que separa o mundo da vida e o mundo da morte, atraídas pelo desejo, obedecendo a leis que não conhecem. Em fileiras intermináveis, empurradas pelo divino impulso da vida e perseguidas pela dor para apressar o passo da evolução, elas vão seguindo de ilusão em ilusão, errando cegamente, construindo destinos e enfrentando provas, tudo para aprender. Em fileiras imensas, em massas de humanidades, em falanges cósmicas, de mundo para mundo, vão sofrendo, lutando e aprendendo. Este universo espiritual imponderável, ainda não conhecido pela ciência, existe em equilíbrio com o universo físico, constituindo um turbilhão tão grande quanto a luz da poeira cósmica estelar até as mais longínquas galáxias. E tudo, harmonicamente, no sentido evolutivo, ascende para Deus. O conceito central que guia o livro tibetano dos mortos é alcançar a iluminação, única condição que pode permitir o ser escapar à corrente das mortes e dos renascimentos. Em termos ocidentais, a iluminação é a consciência, e tudo isso quer dizer que a referida corrente não pode ser quebrada senão alcançando o término da evolução, o que significa chegar ao fim do ciclo com a subida até Deus. Evidentemente, não estão desenvolvidos naquele volume os conceitos que aqui especificamos para tornar compreensível o seu difícil texto, mas eles, embora ocultos e latentes, estão ali presentes e fazem parte de sua filosofia. Ingressaremos agora no tema específico do texto tibetano que se refere, sobretudo, à arte de escolher uma nova reencarnação. Não podemos aceitar a concepção negativa dessa filosofia tibetana quando ela afirma que a causa de todos os males está no desejo e na sede de sensações, e que a salvação encontra-se na supressão de tudo isso que nos amarra à roda das reencarnações. Contudo, esse livro nos interessa, não só porque esclarece diversas particularidades do fenômeno da reencarnação que estamos estudando, mas também porque confirma algumas das afirmações feitas em outros volumes da nossa obra. O nosso conceito do significado da reencarnação é diferente. A salvação não está em saber escapar dela, nem na consequente evasão da vida, mas consiste em saber utilizar tudo isso para evoluir, porque a salvação reside apenas em saber subir o caminho percorrido na descida. Esta é a concepção ocidental, não perdida no vazio das abstrações para escapar no irreal, mas sim positiva e dinâmica, apaixonada e criadora também em nosso mundo, que deve ser corrigido e melhorado,
e não renegado a priori como um mal irremediável. Assim, com a concepção cristã do amor, o mundo moderno pode completar a menos completa concepção budista da supressão do desejo. Para nós, a reencarnação não é apenas uma condenação, mas, sobretudo, um meio de redenção através das provas da vida. A dor não é um castigo, mas sim um meio de salvação, como nos ensinou Cristo com sua paixão. A finalidade última da vida não é alcançar um nirvana cuja realidade consista no aniquilamento de todos os recursos do eu e cuja alegria provenha de um repouso contemplativo numa felicidade negativa, representada unicamente pela exclusão da dor. Não, nós do mundo cristão não queremos apenas a paz obtida com a renúncia, retraindo-nos da vida num supremo vácuo da alma destacada de tudo. Queremos, isto sim, a felicidade conseguida com um trabalho produtivo de bem, tanto na terra como no céu, afirmando-nos na vida, na suprema plenitude da alma que se enriqueceu plenamente ao reencontrar Deus. O fenômeno doloroso da morte e do renascimento não é vencido se fugirmos e nos evadirmos do caminho da evolução. Ele somente pode ser vencido se caminharmos em frente, evoluindo, pois o desenvolvimento da consciência, pouco a pouco e automaticamente, vai sutilizando até anulá-las com a espiritualização, essas formas de vida despedaçadas, próprias do plano da matéria. Falando dos métodos que são aconselháveis ao espírito para evitar o castigo das reencarnações, o livro tibetano dos mortos, a fim de nos ensinar a profunda arte por meio da qual o nosso espírito poderá escapar de retornar ao germen vital humano, explica verdades que corroboram nossas afirmações sobre esse assunto no presente volume. Uma vez que o espírito possui a visão da união dos seres humanos, ele enxerta-se neste terreno no momento em que o espermatozoide une-se à célula do óvulo materno. Há, portanto, ao lado da fecundação fisiológica, uma fecundação espiritual, que se enxerta nesta outra e sem a qual o desenvolvimento embrionário não poderia tomar diretrizes autônomas no seio materno. A união entre os dois seres possui, assim, não só uma significação biológica, mas também um conteúdo espiritual. Então, não há somente a felicidade criadora dos dois cônjuges, pois um terceiro ser, o nascituro, atraído por idêntica paixão de amor, sensibilíssimo como espírito, também alcança por sintonia a mesma felicidade criadora e, como que perdendo os sentidos, precipita-se de seu estado de consciência num estado de inconsciência, repetindo assim o motivo da queda com o seu aprisionamento na carne, a qual, embora mínima e embrionária, já se fechou ao redor dele, não lhe restando outro caminho para viver, senão desenvolvê-la, utilizando-a para a sua manifestação. O espírito, então, penetrou na forma, que será a sua moradia, da qual não poderá sair, senão quando completar a sua vida. A partir deste momento, até a morte, espírito e corpo permanecerão fundidos num composto único.
A formação do feto é confiada ao divino consciente da vida, enquanto o inconsciente humano despertará paulatinamente, fundindo-se em sua nova forma, numa consciência que será função dele. A consciência irá despertando cada vez mais até a idade madura do corpo, quando então o eu já conseguiu tomar posse totalmente do seu organismo físico e, por intermédio do seu novo corpo, aprendeu a se manifestar em todas as suas potencialidades. Esta perda de consciência no ato da descida na forma material é um eco do primeiro motivo da queda, que volta e se repete a cada reencarnação. Recomeça depois a subida, partindo da profunda prisão do feto no seio do corpo, que é o meio de expressão. Uma subida lenta para o alto, na qual volta a ecoar, retorna e se repete, com a retomada ascensional, o motivo contrário àquele da descida precedente. A vida de cada indivíduo resume, assim, em pequena escala, o maior fenômeno do universo, constituído pela queda dos espíritos puros rebeldes na forma material e pela retomada ascensional ao estado espiritual originário, fenômeno composto, portanto, por dois semiciclos: o semiciclo da queda, denominado involução, e o semiciclo da ascensão, denominado evolução. Desse modo, com o desenvolvimento de cada vida, vamos reencontrando lentamente e com esforço a consciência de nós mesmos, assim como a massa dos espíritos decaídos também vai, por meio da evolução, lentamente e com esforço, recuperando a consciência de si mesma e o conhecimento perdido. O livro tibetano dos mortos não explica tudo isso com clareza por meio de termos e referências próprios da nossa psicologia ocidental, pois se exprime com uma estranha linguagem simbólica, a qual, sem o sentido da intuição para nos fornecer a chave em muitos pontos, permaneceria obscura. Continuando em seu ponto de vista, segundo o qual a salvação está em evitar a reencarnação, o livro aconselha ao espírito diversos modos para fechar as portas das matrizes, a fim de impedir sua queda no germen embrionário do feto. Aconselha, assim, uma espécie de castidade ao espírito, com a qual ele deveria evitar a conjunção carnal com a primeira semente do corpo. Tudo isso pode ter profunda significação, dando-nos a compreensão do fenômeno da castidade voluntária. Certamente, a união normal entre homem e mulher corresponde às leis da natureza. Mas sabemos também que esta natureza é uma lei que se aplica a um mundo resultante da queda e que disciplina esse estado de involução. Embora constitua um erro rebelar-se contra esta lei da natureza, desviando-se de suas normas, é possível, contudo, sobrepor-se a elas, mas isto somente quando, em seu lugar, são seguidas as normas de uma lei de natureza superior, situada num plano mais elevado, indicado pela evolução. A união normal é a regra sadia para os seres que precisam de todas as provas e dores inerentes à vida, necessárias para evoluir. O caminho da ascensão deve passar por esta rota. Portanto, é bom que a grande maioria se lance por ela,
ainda que esta seja a estrada da dor. Além disso, existe, sem dúvida, a ilusão da alegria, convidando-os à realização de um ato que evitariam se pudessem calcular suas dolorosas consequências. Quem compreendeu a lógica do sistema não pode estranhar que tudo em nosso mundo, inclusive o prazer do amor, tenha de resultar numa ilusão. É natural que num mundo originado nas ruínas da queda, tudo no fim revele-se como traição. Mas é exatamente evoluindo que podemos sair de tudo isso. Então é possível, subindo, ingressar num mundo sempre menos ilusório, uma vez que a ilusão é herança da queda. Quanto mais nos elevamos, tanto menos ficamos submetidos a formas de vida na matéria, e tanto menos necessitamos da carne, que é produto da conjunção sexual e faz parte daquele mundo inferior e ilusório. Eis então que desponta aí a castidade, uma lei também da natureza, mas da natureza de um plano mais elevado. Explica-se então como os santos, seres mais evoluídos, fogem da gênese sexual. Eles já emergem do plano oceânico das grandes massas humanas para o âmago de outra lei da natureza, não mais aquela que nos obriga a permanecer amarrados ao jogo das reencarnações com a união material. Seu amor espiritualizado proporciona outras soluções menos ilusórias, cujo conteúdo mais puro consegue resultados mais espirituais. Quanto mais nos distanciamos do estado involuído e, portanto, da matéria e da forma carnal, tanto mais nos afastamos de suas dores e ilusões. Em vista de tudo isso, compreende-se por que o livro tibetano dos mortos orienta o espírito a resistir à volúpia de sua conjunção carnal com o primeiro germen do corpo, aconselhando esta nova espécie de castidade de desencarnados, concebível como paralela àquela que os santos costumam manter na carne e que é considerada uma virtude entre os encarnados. Aquele livro, porém, aconselha essa castidade a todos indiscriminadamente, ao passo que ela só é possível e só se adapta ao biótipo evoluído. Verifica-se de fato que não é possível, por exclusiva vontade própria, evadir-se à lei do próprio plano, pois isso somente é possível através de lentíssimos amadurecimentos. Tanto os cônjuges na terra como o espírito no além obedecem todos a uma lei de atração fatal que os impele irresistivelmente a seguir o caminho traçado pelos princípios reguladores de seu plano de vida, fazendo-os passar pelas sucessivas condições de amor material, encarnação, vida, provas, dores e evolução. O livro, de resto, prevê esta inevitabilidade e, no fim, limita-se a fornecer conselhos sobre a escolha da matriz, a fim de encontrar o melhor ambiente para reencarnar. Aqui, no entanto, surge mais uma circunstância, dada por outra fatalidade que prende o ser. Trata-se do seu karma. Então, o ser é irresistivelmente dominado pelas forças kármicas, que o impelem a tomar um corpo, porque foi no terreno físico que ele semeou com pensamentos e atos,
sendo nesse terreno, portanto, que ele deve agora colher. Essas forças o impelem a se encarnar em determinado germen, porque esse é o ambiente que lhe é afim, o ambiente de suas afinidades, sintonizações e atrações. A capacidade de escolha está em proporção ao desenvolvimento da consciência, qualidade que o biótipo humano comum está longe de ter adquirido. Também neste campo, como já observamos, o ser obedece a impulsos instintivos, sendo manobrado por princípios diretivos diante dos quais sua mente é cega. As leis da vida comandam o ser ignorante e o canalizam por trilhos obrigatórios, conforme suas qualidades. Nossas obras nos acompanham e nosso passado sempre ressurge em nós e em torno de nós. É da lei que esses ímpetos causais não possam se extinguir enquanto não se exaurirem no terreno dos efeitos pelo desencadeamento dos impulsos bons ou maus, de alegria ou de dor, encerrados no campo de forças da esfera do eu. Aquele livro chama, com expressão imaginosa, de fúrias kármicas tormentosas ou tempestades kármicas, o desencadeamento das forças maléficas. O nascimento na Terra, em geral, constitui um impulso para a expiação, porque a Terra é lugar de provas e de dor, onde se nasce para pagar e aprender, sendo as forças trevosas que predominam geralmente. É por isso que as fúrias kármicas perseguem o espírito para forçá-lo a ingressar numa matriz, mesmo ele sabendo que esta matriz é das piores e nada promete senão dores. Essas forças kármicas personificam-se em formas pensamento, como demônios ferozes, subversão dos elementos, tempestades terrificantes, perseguições e torturas. Amedrontado, o espírito procura um refúgio, mas a ventania terrível do karma, arrastando a tudo irresistivelmente, continua a forçá-lo pelas costas com golpes insistentes. Sobrepujado por visões espantosas, que para ele são realidade, o espírito procura se esconder, jogando-se no primeiro germe que encontra, o pior, o mais merecido, aquele que as inteligentes e justas forças da vida colocaram ao seu alcance. E assim ele toma então um corpo miserável de baixeza e sofrimento. Nascendo neste mundo, porque também aí, infelizmente, estão as suas atrações, ele nasce no inferno que traz consigo, condição para a qual ele foi impelido pelas horríveis fúrias kármicas, pelos seus pensamentos e obras do passado, afins com aquele ambiente, pelos seus hábitos a ele semelhantes, pelos seus desejos que ele quer aí satisfazer, pelos seus apegos e pelas suas recordações. Para tal condição, ele foi levado não só pelas forças que, formando uma espécie de constrição dinâmica, continuam a avançar na direção da trajetória já iniciada, mas também por uma instintiva atração para o ambiente que se assemelha a ele, onde ele reencontra a si mesmo e pode continuar a se realizar, reforçando o seu tipo biológico e afirmando sempre mais o seu eu, tal qual ele é. Há, portanto, não apenas o ataque pelas costas, mas também a atração pela frente.
Tudo isso torna a descida naquele pobre germen um fato irresistível. Nasce desse modo um delinquente, um assassino, que surgindo do seu inferno interior, expande em torno de si o inferno na terra. Caminhando no tempo, essa alma, então, andará semeando o mal e acreditando com isso que fere os outros, quando, ao invés, fere cada vez mais a si mesma. Sofrerá cada vez mais nesse caminho contrário à senda da lei, que é a evolução. Já desenvolvemos alhures o tema do fim do mal, verificando que a sua eliminação é fatal, uma vez que, sendo negativo por sua própria natureza, quanto mais ele vive, tanto mais se aniquila, tendendo automaticamente, por sua simples existência neste seu modo de ser, para a autodestruição. O mal não pode ser eterno e não pode vencer. Mas nem todos os karmas são assim. Há também os inumeráveis medíocres, que não fizeram nem grande bem nem grande mal, e que formam destinos cinzentos e insignificantes, esperando sentados à beira da grande estrada da evolução, pois a eternidade, sem dúvida, é bastante longa. Estes são os adormecidos, que brincam com puerilidades, passivos e satisfeitos na sua inércia. Os impulsos kármicos não os perseguem ferozes e terrificantes, mas os impelem igualmente, e eles são levados como as gotas da chuva, como as folhas ao vento, como a água dos rios que corre para o mar. Assim eles vão, e sem que saibam, pousam naquele germen que seu karma e suas atrações querem. Tudo isso por instinto, mecânica e automaticamente. Então estas almas caem na terra, seu purgatório, que elas trazem consigo e que é dado por sua própria natureza, condição na qual se acomodam, vegetando e perdendo o tempo na preguiça ou dormindo. Há, enfim, os espíritos superiores, que raramente descem à terra, pois este não é o seu mundo. Quem não deve pagar ou não tem que aprender, não pode descer à terra, senão para cumprir uma missão de bem para os outros. Então ele é um mestre que vem para ensinar e que sofre só por amor à humanidade. Com plena consciência, ele escolhe o tempo, o lugar e a matriz em que nascerá na terra. Sua encarnação é um ato de sacrifício. Sua descida na prisão da carne, apropriada às almas pouco evoluídas como as humanas, é a sua mais dolorosa paixão. Pelo fato de ser assim tão adiantado no caminho da evolução, ele já está desligado do ciclo da morte e do renascimento. O plano humano de vida já foi por ele vivido há muito tempo e constitui um passado remoto. Fruto de inumeráveis existências de vida pura e reta, sua mente é iluminada pela clara visão da lei, da qual ele se torna obreiro a serviço de Deus. Eis como se desenvolve toda a mecânica da reencarnação. O livro tibetano dos mortos conclui com uma observação assinalável. O sistema mais eficiente para escolher a melhor matriz é tornar-se livre de toda atração ou repulsão, de todo o desejo de tomar ou de evitar. Esse conceito baseia-se numa verdade mais profunda, pela qual se pode afirmar
que a principal causa dos nossos erros é querermos ser astuciosos demais, à força. Assim, o que nos induz ao maior erro é querer escolher de conformidade com o nosso prazer. O que nos deixa alcançar menos é querer obter demais, à força. O que nos limita ao menor êxito é a imposição de nossa vontade errada. Quem possui alguma coisa pode perdê-la e sofrer, mas quem não possui nada não pode sofrer nenhuma perda. Quem se agarra a alguma coisa para não cair, pode cair se largá-la, mas quem não se agarra a nada não pode cair, porque não tem nada para largar. O segredo, portanto, para a escolha de uma reencarnação que mais tarde nos faça sofrer o menos possível é desapegar-se de tudo, é não se deixar atrair pelos velhos instintos que nos reconduzem aos antigos ambientes. É saber se desamarrar de tudo que nos prende a eles, para poder assim entrar em ambientes melhores, ainda que eles não correspondam aos nossos gostos do momento. Tudo isso porque os hábitos mentais adquiridos na vida precedente tendem a se perpetuar por inércia, propendendo sempre a nos reconduzir para as mesmas condições de vida. Em outros termos, no momento decisivo da escolha do germen, é preciso procurar usar o melhor critério de que podemos dispor, buscando nos colocarmos em melhores condições de poder subir depois. O segredo está em não se deixar atrair cegamente por uma matriz, como escravo do desejo, mas sim em saber escolhê-la com inteligência, para obter uma encarnação e uma vida não de simples satisfação, mas sim de progresso. Quem não procurar escolher iluminadamente, permanecerá prisioneiro de seus apegos e vítima do desejo, no jogo das ilusões próprias dos planos inferiores. Aprender a escolher significa pôr-se no caminho da nossa consciência da lei, não mais para suportá-la cegamente, como ocorre com os involuídos, que tudo ignoram, mas sim para saber se dirigir inteligentemente ao longo dos canais da lei para a meta radiosa do bem, do conhecimento e da felicidade. Assim termina o Bardo Todol, ou Livro Tibetano dos Mortos. Tratamos dele porque, como já dissemos, ele confirma muitos dos conceitos aqui afirmados antes de tomarmos conhecimento desse livro. No presente volume, demonstramos as mais diversas ramificações particulares dos princípios gerais do sistema, e ao adentrarmos na complexidade dos pormenores, ficou confirmada a verdade destes princípios únicos e simples, que tudo regem. Para confirmá-los, quisemos escutar também esta voz que nos chega de um longínquo passado do remotíssimo Tibete. Com isto, encerramos o estudo do tema da reencarnação, desenvolvido nestes 3 últimos capítulos. Observamos a teoria sob diversos aspectos, dos pontos de vista da lógica, da ciência, da ética, da psicologia, da biologia, etc., até delinear a técnica de funcionamento do fenômeno. Cremos com isso haver oferecido elementos suficientes para poder considerar a teoria da reencarnação definitivamente provada e realmente correspondente à realidade dos fatos.
para chegar a esta conclusão, percorremos as estradas mais diversas. Porém, o ponto de chegada foi sempre o mesmo: reencarnação. Procuramos com isso, sobretudo, alcançar a meta de conduzir definitivamente a teoria da reencarnação do terreno da incerteza da fé religiosa, onde sempre se discute sem resolver, para o plano positivo da lógica e da ciência, cujos resultados as religiões não poderão deixar de aceitar. Outro resultado importante alcançado, acreditamos que tenha sido o de haver provado, com a reencarnação, que o bem e o mal que fazemos voltam mais tarde para nós, inevitavelmente, como destino nosso, do qual não se pode fugir. Tanto do ponto de vista individual como do social, não se pode deixar de reconhecer a importância de haver sido aqui não só demonstrado que o pensamento e as ações que dirigimos contra os outros inscrevem-se em nós mesmos e são, portanto, feitos a nós mesmos, mas também provado isto como verdade positiva, como moral biológica universal, independente de qualquer religião. Para o homem racional de hoje, não é mais lícito recusar o que está demonstrado racionalmente. Nada disso podíamos ter dito antes, mas somente neste momento, em que estamos mais adiantados em nossa obra, na hora da madureza dos tempos. Final do capítulo 8 e final do livro Problemas Atuais.